Pronto, meus amigos, um cafezinho aí é bom, né? Uma paradinha, tanto para o professor quanto para você aí, meu aluno, meu querido aluno que está estudando. Vamos bem comigo, vamos terminar essa resolução maravilhosa, que é a resolução 210 do CONTRAN. É um dos assuntos aí que eu digo mais complicadinhos aí de professor explicar e, claro, para o aluno também entender que é muitas regrazinhas, por isso que você tem que ter seu papelinho, cara, né? Seu papelinho, só tem que ser o papel, tem que ser seu resumo, ó. Pronto, ó. Aí, ó. Esse resuminho aqui, você faz tudo, né? Principalmente dessa primeira parte, tá? Agora a gente vai aqui na segunda parte, né? O que eu disse para vocês? Que esta aula, este assunto aqui, é um bloco das resoluções 210, que vai falar das dimensões e pesos, ok? Tá? 211, que vai falar da AET, ou seja, o cara saiu da regra geral, cai aqui, né? Ó, 258, ó, vai falar o quê? Ó, da tolerância, principalmente de quê? Dos pesos, né? Aí, tolerância dos pesos, né? Resolução, tolerância. O que mais, professor? E, claro, da 520, que ela vai falar o quê? Do formato da AIT. Então, essa aqui são aqui o conjunto de aulas que você deve assistir. Claro, a mais importante é a 210, mas para você entender o assunto como um todo, você tem que ler aí, tem que estudar aí essas 4 aulas aí de resolução aí, muito importante. Então vamos lá, resolução do CONTRAN 258, né? O que diz essa resolução? Ela trata o quê? Dos parâmetros, né? Dos parâmetros aí da tolerância em relação aos pesos, peso da 210 em especial. Ó, na fiscalização de peso, tá? Os veículos por balança rodoviária, ó, balança, nós iremos estudar mais adiante, né? Que essa fiscalização aqui, ela se dá através de balança, tá? E se dá também através da conferência do documento fiscal, da nota fiscal. Claro que esse aqui vai ser assunto a ser destrinchado artigo por artigo na resolução 258 de 2007. Então vamos lá. Na fiscalização de peso por veículo por balança, tá? Serão admitidas as seguintes tolerâncias, né? Professor, balança, tá ali. Então, balança a gente sempre tem o quê? Uma margem de erro. Essa margem de erro é chamada de tolerância, né? Assunto esse que foi resolvido, foi aí, em 2015, ele foi alterado, era 7,5. Então, vamos lá. 5% sobre os limites dos pesos regulamentares para o peso bruto total BMT e para o preço combinado PBTC. Então é o seguinte, ó, nós sabemos, quando a gente fala em peso, tá? Quando a gente fala em peso, você sabe que o peso, são 2 tipos de peso, né? Nós temos o peso bruto total, que é para os veículos não articulados, certo? E o PBTC, que é para os pesos bruto do veículo, do total dos veículos articulados, C, combinado, por isso fala combinado, né? Mais de um, tá? E nós temos o que também? Ó, eixo dos veículos, né? Então, a tolerância do peso, 5% para o peso bruto total. Tá? E 10% de tolerância por eixo, né? Ah, professor, vamos colocar aqui um eixo simples, né, de cargas, né? Aqui, ó, 6. Então, esse aqui por eixo, 10% de tolerância, né? Então, 10% de tolerância. Então, só para vocês virem aí que o negócio vai aprofundando. Por isso que eu trouxe aqui a resolução 258, né? Que a gente vai explicar em detalhes essa resolução também, né? Parágrafo único. No carregamento dos veículos, a tolerância máxima prevista neste artigo não pode ser incorporada aos limites de peso previstos na regulamentação fixada pelo CONTRAN. O que significa isso, né? Vamos colocar lá que o peso máximo do veículo é 29 toneladas, ou de 14 metros, normal, tá? Vamos lá, 29 toneladas, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, o cara vai lá, vamos 29, então ele coloca mais 10, ou seja, mais 10%, porque ele sabe, aliás, mais 5%, né? Então ele vai colocar lá 1,3, né? A mais, não pode ser incorporada. Então está aqui para vocês a resolução,
Não é o objetivo da aula explicar essa resolução, é sim trazer a resolução, este assunto para a aula, chamar a sua atenção para que você venha assistir conosco a resolução 258 também, né? Ok, vem comigo. Artigo 3º. Tá? Os limites do peso bruto por eixo e por conjunto de eixos estabelecido no artigo anterior, bacana, só prevalecem se todos os pneumáticos, ou todos os pneus, de um mesmo conjunto de eixos forem da mesma rodagem, tá? Deixem na mesma performance e calçarem rodas do mesmo diâmetro. Então, você tem que ser todos do mesmo diâmetro e a mesma rodagem. Bacana, né? O parágrafo 4º já foi pago para vocês, que é o eixo tender, né? E a gente falou do eixo distanciado, né? Então tá aí para vocês, a gente já explicou esse cara para vocês lá na primeira parte da aula, né? Vem comigo aqui, artigo 9º, né? Artigo 9º da lei, né? O que acontece, professor? O artigo 9º e o artigo 16º aí são os últimos artigos de conteúdo para vocês, né? Os demais artigos são mais artigos o quê? Referentes aí a regras de transição. Artigo 5º. Não será permitido registro e o licenciamento de veículos com peso excedente aos limites fixados nessa resolução. Então, normal, né? É o mesmo dispositivo que nós temos lá do comprimento também, né? Ok. Artigo 6º, vem comigo. Os veículos de transporte coletivo com peso por eixo superior ao fixado nesta resolução e licenciados antes de 13 de novembro de 96, tá? Poderão circular até o término da sua vida útil. Olha aí. Então é o seguinte, transporte coletivo com peso por eixo superior a fixado a essa resolução poderá circular até o término da sua vida útil, desde que respeitado o disposto no artigo 100 do Código do CTB. O que diz o artigo 100? Peso fixado pelo fabricante. Então ele vai ficar totalmente sem limites? Não. Para esses veículos aqui, eles terão que respeitar o artigo 100, que é o peso fixado pelo fabricante, deverá respeitar também as condições do pavimento e, claro, as obras de arte. Professor, o que vem a ser essas obras de arte, né? Viadutos, pontes, né? Vamos colocar lá uma ponte aí feita na década de 30, por exemplo, antiguíssima, entendeu? Então você tem que, por exemplo, obras de arte, tudo isso é uma obra de arte que tem no decorrer da via, né? Tá, aí você tem que respeitar isso também, né? Aí, professor, então é o seguinte, agora, o grosso mesmo da aula a gente já passou, que foram aí até ali na resolução 258, né? Agora a gente vai passar o quê? Somente regras de transição. São coisas aí com baixo potencial de ser cobrado em prova. Vem comigo. Artigo 7º, vem comigo. Os veículos em circulação com dimensões excedentes aos fixados no artigo 1º. Artigo 1º, você sabe que ele trata de 4 assuntos: largura, altura, comprimento e balanço traseiro, né? Registrados e licenciados até o dia 13 de novembro de 96, poderão circular até seu sucateamento, ou seja, está autorizando esses veículos a circularem, né? Excedentes a esses limites que nós explicamos, mediante autorização específica e segundo os critérios abaixo. Professor, autorização específica, né? Autorização específica é a mesma coisa que autorização especial de trânsito, AET? E aí, professor? Não, são coisas diferentes, né? Então, questão de prova. Este cara aqui é diferente. Este cara aqui será regulamentado pela resolução 211. Essa aqui é uma autorização específica para este caso concreto, né? E já está autorizando que ele pode até o seu sucateamento, né? Agora vem, professor, para eu enquadrar-me, né? Para enquadrar-se nessa autorização específica, você vai ter esses critérios. Primeiro, né? Para veículos que tenham como dimensões máximas de até 20 metros, máximo até 20 metros, nós sabemos, né, que até 19,80 de comprimento e até 2,86 de largura, a gente sabe que é 2,60, e até 4,40 metros de altura, será concedida autorização especial definitiva, né, fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via, devidamente visada
pelo proprietário do veículo e seu representante credenciado, podendo circular durante as 24 horas do dia, com validade até o seu sucateamento e que conterá os seguintes dados, né? Dados do quê? Da autorização específica definitiva, né? Nome, endereço proprietário, cópia do CRLV, desenho do veículo, suas dimensões e excessos, né? Pronto, então acabou. Então primeiro aqui, primeiro do item 7, né? Que é antes, né? Até dia 13 de novembro de 2096, né? Excedentes, autorização definitiva. Bacana, né? E agora, pessoal? Agora é outro caso, tá? Outro caso. Para os veículos cujas dimensões excedam os limites previstos no inciso 1, todos aqueles, poderá ser concedida autorização específica fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via e considerando os limites dessa via, com validade máxima de 1 ano. Olha aí, autorização específica, né? A outra era definitiva. De acordo com o licenciamento renovada, até o sucateamento do veículo e obedecido os seguintes parâmetros. Então aqui é outra coisa, aqui é por ano, né? Todo ano ele vai ter que fazer isso, ó. Volume de tráfego, traçado da via, projeto conjunto veicular indicando as dimensões de largura, comprimento, altura, comprimento dos eixos, distâncias entre eles, né? Ok? Ok, então nós finalizamos aqui o item 7. Agora o item 8, né? Mais autorização específica. Outro caso. Para os veículos não articulados, registrados e licenciados até 13 de novembro de 96, com balanço traseiro superior a 3,50 e limitado a 4,20, respeitado 60% de distância entre os eixos. Será concedida autorização específica fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via, com validade máxima de 1 ano e de acordo com o licenciamento renovada até o seu sucateamento. Então aqui ele fala o quê? Do balanço traseiro, né? A autorização específica que trata este artigo, destinada aos veículos combinados, poderá ser concedida mesmo quando o caminhão-trator estiver registrado e licenciado após o dia 3 de novembro. Outra regra de transição, né? Vem comigo. 9º. A partir de 180 dias da data da publicação dessa resolução, os semi-reboques das combinações com um ou mais eixos distanciados contemplados na linha E do parágrafo 1º do artigo 2º somente poderão ser homologados e ou registrados se equiparados com a suspensão pneumática e eixo autodirecional, pelo menos em um dos eixos. Regras, né? A existência da suspensão pneumática e do eixo autodirecional deverá constar no campo das observações do certificado de registro do veículo, né? E do certificado de licenciamento e do semi-reboque, né? CRLV. Então, CRV do veículo e CRVL do semi-reboque, né? Fica assegurado o direito de circulação até o sucateamento do semi-reboque, desde que homologados e o registrado, até 180 dias da data de publicação, ok, né? Ficam dispensados o requisito eixo tal, apenas 2 eixos, ambos distanciados, desde que o primeiro eixo seja equiparado com suspensão pneumática, né? São regras de transição aqui, né? Vamos lá, 10. Vem comigo. O disposto nessa resolução não se aplica aos veículos especialmente projetados para transporte de carga indivisível, conforme o artigo 111 do CTB. Tá? Então, aqui, o que está colocando? Esse aqui é quando a gente tem uma carga indivisível, provavelmente ela vai ter dimensões superiores. Quando você tem um veículo para transportar uma carga indivisível, são veículos que já são fabricados para o quê? Para ter dimensões superiores a 210. Então, claro que não vai se aplicar. Tá? Não vai se aplicar, ele vai ter que ter aqui uma autorização de trânsito especial aqui, de acordo com o 111. Artigo 11. Outra regra aqui. A partir de 1º de janeiro de 2011, as combinações de veículos e cargas, CVC, de 57 toneladas, que é o máximo, serão dotadas obrigatoriamente de tração dupla 4x6. Olha aí, 4x6, né? Podendo suspender
os eixos tratores somente quando o CVC estiver descarregada, passando a operar na configuração 4x2, né? E aí, professor, muito importante, cara, vou até anotar aqui no meu papelinho, olha aí, ó, tá? Lá na última situação de 57, né? Você tem que colocar lá a tração, ó, 6x4. Importante esse artigo 6º, eu vou anotar aqui. 6x4, né? E um detalhe muito importante é aquilo que a gente sempre vê nas rodovias, né? Quando ele estiver descarregado, ele passa de 4x6 por 2x4, ele suspende aí um conjunto de pneus, né? Pronto, né? Vem comigo aqui, terminando a aula, né? Na resolução 373, o que a resolução 373 fez? Ele revogou o parágrafo único, né? Do artigo 10, ele revogou o 11A e revogou o artigo 12. Ele foi revogado, né? Só que essa resolução 373, ela foi revogada pela resolução 3626. 326 de 99, né? Foi revogado. Então, houve várias revogações aqui, né? Enfim, esse aqui é um conceito chamado repristinação, né? Ok, vamos lá. 2A, isso aqui, tem que ler esse cara aqui para vocês. O peso e as dimensões máximos aqui estabelecidos não excluem a competência dos demais órgãos e entidades executivas rodoviários fixarem valores mais restritivos em relação às vias sob a sua circunscrição. Ou seja, o artigo 12A está autorizando os órgãos rodoviários, né, sobre a circunscrição, eles serem mais restritivos ainda. Ou seja, ter valores menores, né, distâncias menores, de acordo com, claro, a situação lá da via. De acordo com as restrições ou limitações estruturais da área, via, barra, pista, faixa ou obra de arte, desde que observado o estudo de engenharia do respectivo. Bacana, né? Parágrafo único. O órgão e entidade com circunscrição sobre a via deverá observar a regular colocação de sinalização vertical regulamentadora nos termos do Manual de Sinalização Vertical e de Regulamentação Especial, as placas 14R e 17R, né? Que significa isso? Ó? Peso bruto total máximo permitido, 10 toneladas, por exemplo, e ali peso máximo por eixo, 2 toneladas, aqui é o R17, né? Pronto, terminamos aí. Desculpa, batemos aí artigo por artigo da resolução, né? Ficam revogadas e entram em vigor aqui a partir do 1º de janeiro de 2007, né? Então essa é a nossa, a tão temida, né, vou dizer assim, resolução 210 do CONTRAN. E a gente viu aí que não tem nada de demais aí, né? Vem comigo. Encerramento. A vida é uma aventura. Conduza. A vida é felicidade. Mereça. A vida é vida. Né? Defenda o quê? A vida, né? Então a gente tem que sempre procurar defender a vida, procurar ser feliz. Isso é a mensagem de encerramento da nossa aula. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.